Olá, amigos e amigas aqui do Responsabilidade. Eu queria contar a vocês que o nosso programa só existe graças a espectadores como você. Então, o nosso muito obrigada. Algumas corporações têm a simpatia e a admiração da população. É o caso do Corpo de Bombeiros Militar, que desempenha um papel extremamente importante no cotidiano das grandes cidades. Ao longo de seus 156 anos aqui no Rio de Janeiro, foram muitos os atos heróicos desses bravos soldados em ações de resgate e salvamento de pessoas e animais. Como prevenção e treinamento são fundamentais, a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros realizaram, no Dia Estadual de Redução de Desastres, um treinamento coletivo, criado como forma de envolver a sociedade em uma ação de proteção civil e mobilizar municípios do Estado para a conscientização sobre a necessidade de criar uma cultura de prevenção a desastres. No programa de hoje, vamos conhecer mais detalhes dessa ação e de outras desenvolvidas por este órgão que atua diariamente no árduo trabalho de salvamento de vidas. Então já sabe, fica aí ligadinho que a gente volta em seguida. Aqui o programa está pegando fogo. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é casado, pai de 2 filhas, está no Corpo de Bombeiros há 34 anos. Foi comandante do 17º GBM de Copacabana, na zona sul do Rio, e também do 10º GBM de Angra dos Reis, no litoral fluminense, onde, no mesmo período, foi coordenador das ações de resgate à emergência nuclear. Também foi subsecretário de operações da SEDEC, que é a antiga Secretaria de Estado de Defesa Civil, e coordenou as operações de prevenção e resgate nos Jogos Pan-Americanos em 2007. Foi subsecretário de Defesa Civil no município do Rio de Janeiro por 2 anos. Atualmente, é secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Sérgio Simões. Coronel, que prazer lhe receber aqui no Responsabilidade, um programa muito afim com a atividade que o senhor recentemente desenvolveu aí de prevenção a desastres, não é? Verdade, prazer é meu e logo ao chegar aqui me chamou a atenção, né, as palavras aqui do cenário: solidariedade, doação, voluntariado, capacitação, que realmente tem muito a ver com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, que precisa, né, na medida em que conseguimos ampliar a participação da comunidade, cada uma dessas palavras, cada um desses adjetivos tem muito a ver com a nossa atuação. Realmente. A gente fica muito feliz porque vocês são assim, vistos pela população com muita simpatia, né? Deve ser bom trabalhar num lugar onde se é amado. Sem dúvida. O Corpo de Bombeiros é uma instituição consagrada no mundo inteiro. Né? Uhum. E nós temos, na abertura do programa, você fez menção à data de criação. Nós somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, 1856, fomos criados no Império, passamos pela República, fomos bombeiros do estado da Guanabara e agora bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então é uma trajetória longa e de muito em que é uma cultura da corporação sempre reverenciar os que nos antecederam. Uhum. Porque esse respeito que temos hoje é resultado da dedicação de cada um dos bombeiros que nos antecedeu. E por termos sido bombeiros da capital da República, bombeiros do Distrito Federal, nós temos essa vocação natural, essa afinidade natural com a Defesa Civil. Porque quando a Defesa Civil é criada no Brasil, é no período da Segunda Guerra Mundial, ano de 1942. No primeiro momento, a preocupação era que a capital federal, face à postura do Brasil perante a guerra, pudesse ser bombardeada. Então o serviço é criado inicialmente com o nome de Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, porque se imaginava a possibilidade aéreo de bombardeios. E logo no ano seguinte, 1943, esse serviço passa a ser denominado Serviço de Defesa Civil. E o treinamento que era necessário para a população fica a cargo do Corpo de Bombeiros. Né? Então nós temos documentos de época arquivados na corporação com oficiais e praças designados para ministrar instruções para a população, instruções diversas de uso de equipamentos de proteção respiratória, luva, máscara, primeiros socorros. Quer dizer, então a gente tem
A Defesa Civil nasce, a bem da verdade, no Rio de Janeiro, então capital do Distrito Federal, e por essa razão a gente tem uma longa estrada, né, com esse tema, e por conta disso hoje a gente consegue transformar em ações práticas uma série de recomendações, de conceitos, né, disponíveis no mundo inteiro, e a gente consegue fazer disso ações práticas de envolvimento da comunidade, de participação, de esclarecimento, para que, ante as situações adversas, a própria comunidade possa, de forma organizada, responder proativamente. A gente fica feliz de saber que o senhor conhece toda essa parte histórica, o senhor realmente é apaixonado pela corporação que faz parte e, por isso, na sua gestão, então, instituiu esse novo modus. Na verdade, nós não estamos inventando nada, né? Porque imagina, já em 1943, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal já fazia uma ação muito semelhante. Né? Mas dizem que nada se inventa na vida, então está fazendo uma ótima ação agora, de qualquer maneira. E também que a gente não se vive um presente contínuo, né? A gente todos nós estamos vinculados ao passado, né? Especialmente as instituições com tanto tempo, como é o caso do Corpo de Bombeiros. Então, essa experiência lá da Segunda Guerra Mundial serve, sim, de base para essa grande ação de defesa civil. E hoje eu tenho que pedir desculpas, não estou com o uniforme do Corpo de Bombeiros, né? Porque hoje nós estamos aqui com foco numa ação muito grande de proteção civil, né? Recentemente, nós fizemos um grande exercício, uma simulação aqui, com a desocupação de 100 prédios no centro da cidade do Rio de Janeiro. O centro da cidade do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade: os prédios são antigos, boa parte deles anteriores à legislação de segurança contra incêndio, portanto, exigem uma atenção maior da corporação. E, então, como disse recentemente, fizemos um grande simulado desocupando 100 prédios para que as pessoas tenham contato com a opção de saída do prédio numa situação de incêndio, né, utilizando a caixa de escada de uma maneira organizada, sem atropelos, né, com princípios elementares, desde de observar se as luzes de emergência estão funcionando adequadamente, até manter-se do lado direito da escada para deixar o outro lado disponível para o socorro de bombeiros que pode acessar o prédio. E foi um sucesso a operação? Como é que foi o resultado? Ficou muito próximo do que nós estimamos no planejamento. Nós previmos a participação de 250 pessoas em cada prédio, o que daria um número de 25 mil pessoas. E atingimos a marca de 20.134, o que é um número muito satisfatório, muito considerando do que vocês imaginavam. Né, é a primeira vez que se faz um movimento dessa monta na cidade. Qual foi o critério para a escolha dos prédios? Quer dizer, vocês escolheram aleatoriamente ou tinham um motivo, os prédios mais antigos, que estavam estrategicamente posicionados? A primeira prioridade foi essa, prédios antigos, prédios anteriores a 1977. Mas, naturalmente, outros prédios se apresentaram para participar, prédios que já têm uma estrutura, que já têm um plano de escape, que já fazem treinamento, né? Então, isso só agregou valor para aqueles que já estão habituados, foi mais um treinamento, e para os que não têm esse tipo de comportamento, né, de segurança, foi um primeiro passo de envolvimento E como que os prédios souberam de que isso estava por acontecer? Quer dizer, isso é muito interessante. Aí nós fomos provocando cada administração, né, cada síndico, convidando. A maioria absoluta de pronto aceitou, e outros, pela informação, correu nos quarteirões ali no centro da cidade, Largo da Carioca, Cinelândia, Avenida Rio Branco, e outros prédios vieram espontaneamente. A mobilização foi muito grande? Quer dizer, teve que interromper trânsito e fechar ruas durante muitas horas? Essa foi uma preocupação, né? Nós tivemos contato com os órgãos da Prefeitura, especialmente a Companhia de Engenharia de Tráfego, a 7 Rio, a Guarda Municipal,
e aí tomamos todos os cuidados para que não houvesse nenhuma consequência que não fosse desejada, né, especialmente para o trânsito. Porque eu acho que a cidade não sentiu esse treinamento tão relevante, né? Não houve assim nós, um grande nós alarde. Cuidamos... Negativamente, que eu quero dizer. Esse também foi um ponto que foi observado, que nos locais onde o exercício ia ser desenvolvido, que nós tivéssemos áreas para acomodar as pessoas sem comprometer a rotina da cidade, né? A prefeitura, como sempre, parceira de primeira hora, a Sete Rios cedeu todos os seus operadores para fazerem parte do planejamento, a Guarda Municipal, quer dizer, tudo correu muito bem. Ainda sobre esse tema, que são os edifícios elevados, no atentado terrorista às Torres Gêmeas, né, uma torre em Nova York, a primeira torre entra em colapso, e algum tempo depois a segunda torre também colapsa. Mas antes de colapsar, as pessoas têm tempo para desocupar o prédio. Houve esse tempo? Ou boa parte das pessoas. E qual foi a diferença que se percebeu lá? As empresas que regularmente faziam o treinamento de desocupação, os seus funcionários saíram e não voltaram. E as empresas que não faziam treinamento regularmente, as pessoas saíram e resolveram voltar, entendendo que o problema não era naquela torre, que tinha sido apenas na primeira. Entendi. Quer dizer, então, esse movimento que nós estamos fazendo busca criar essa cultura de prevenção, né? Que as pessoas tenham um comportamento seguro, né? Não só, nós estamos pontuando aqui uma situação de incêndio, ou uma vulnerabilidade nas áreas que tem risco geológico, nas encostas, né? E o exercício também se estendeu nesse sentido aqui na capital e na região serrana, em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Bom Jardim. Mas o que se quer é que as pessoas incorporem no seu cotidiano a necessidade de um comportamento seguro. Quer dizer, esse comportamento seguro começa dentro de casa, na relação que nós temos com os filhos, né? E passa pela escola e vai para o local de trabalho, ou seja, isso vale para os prédios elevados no caso de incêndio, vale para as encostas, vale para o motorista no trânsito, vale para o pedestre na hora de atravessar a rua, ou seja, é o início de um processo para uma sociedade capaz de compreender a importância do seu papel da prevenção, no seu modo de viver, na redução dos riscos. Claro. Né? Recentemente houve toda aquela conturbação por parte da corporação. Como é que está? Agora o senhor já conseguiu, a gente já não ouve mais falar nisso, está tudo bem? Logo que eu chego à corporação, o governador se mostra muito sensível para o problema e me pede uma análise que é elevada, né? E de pronto o governador começa. Primeiro ele toma uma série de medidas administrativas que melhoram o salário, possibilitando a promoção dos nossos militares, né? Diminuindo o tempo para promoção, o tempo de serviço para promoção. Mais de 5 mil bombeiros são atendidos logo de imediato e isso já implica numa melhora. Depois ele consegue uma gratificação que é estendida para todos. E em seguida ele antecipa parcelas de um programa de recomposição salarial, que iria até 2014, ele então antecipa já para o ano de 2012, 2013, em fevereiro, teremos mais 24% de aumento, uma única parcela, e 2014, em fevereiro, mais uma parcela estimada na ordem de 12%. Isso nos coloca numa condição bastante razoável, bastante satisfatória. A questão é que aquele movimento toma, quando a questão salarial é efetivamente resolvida, ele toma uma outra conotação que se mostra eminentemente política. Entendi. Né? O Corpo de Bombeiros passa a ser utilizado por forças políticas como uma maneira de fazer oposição ao governo do Estado. Virou um palanque. E aí a gente chega, durante todo o tempo, eu tenho a consciência de que me mantive muito equilibrado, mantendo um diálogo aberto com todos os representantes do movimento, até que chega um momento em que eles anunciam uma greve, né, uma ameaça de greve. E aí nós não podemos entender que esse Corpo de Bombeiros, que você anunciou aqui abrindo o programa de 156 anos, pudesse fazer greve. Greve é crime
né? Os militares não têm direito à greve, né? E nós não poderíamos permitir que uma corporação com essa história de presteza, de bom atendimento à população, pudesse fazer greve. Para você ter uma ideia, a greve foi anunciada já muito próximo do Carnaval, né? E aí a gente foi entender que tinha uma articulação nacional para parar o Corpo de Bombeiros da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Espírito Santo, no Carnaval, né? E essa greve, então, foi anunciada para uma sexta-feira, dia 10 de fevereiro, e no domingo, dia 12, nós tivemos um atropelamento ali próximo à Escola de Samba Portela, em que 18 pessoas ficaram seriamente feridas. E o Corpo de Bombeiros foi elogiado pela rapidez com que chegou e prestou atendimento. Então, isso é só para ilustrar para a população se dar conta do que significa um Corpo de Bombeiros em greve. Inconcebível. É verdade. Bom, que bom. O senhor realmente é um pacificador, porque foi tudo assim se acalmando de uma maneira extraordinária e agora tudo volta a como nunca deveria ter saído desse lugar, não é verdade? Graças a Deus, né? Esse é o Corpo de Bombeiros que a gente aprendeu a respeitar, né? Onde nós fomos criados. Agora, 8 bombeiros compuseram uma delegação que foi a uma competição mundial na Austrália. Vencemos a competição com um cabo do quartel do Maitá. Quer dizer, esse é o Corpo de Bombeiros que a gente sempre entendeu, sempre trabalhou e sempre respeitou. É, uma corporação que está até exportando. Há bombeiros também que já fazem curso no BOP, não é verdade? É verdade, verdade. Vocês têm... Temos aí alguns bombeiros grandes que nomes. Já fizeram. Coronel, sobre concursos, quer dizer, toda vez que abre concurso para o Corpo de Bombeiros, a gente vê aquela fila enorme, como eu já falei no início também, do ideário das pessoas, né? Querem fazer parte dessa corporação que só tem um recall positivo. Como é que é isso? Tá para abrir? Vocês estão com novas vagas? Para onde? Como faz para se inscrever? E quais são os pré-requisitos para que a pessoa possa ser bombeiro ou bombeira? Nós estamos com um concurso já em andamento para motoristas. Motoristas, são 100 vagas, né? Esse concurso está em andamento. E o governador já nos autorizou um novo concurso para o ano que vem para mais 700 bombeiros, né? Mulheres e homens. O que é exigido é a preparação intelectual, né, para o concurso, a preparação no nível médio e vigor físico, né? Nós temos um teste de avaliação física, entendemos que a profissão de bombeiro requer um bom condicionamento físico. E como Desejamos é que faz? Boa sorte para todos os candidatos, serão muito bem-vindos. De vez em quando a gente passa por um ou outro que está mais assim, encorpadinho. Como é que faz? Lá dentro já da corporação, passou? Nós temos um nutricionista, programa, né, com acompanhamento médico, com todas as avaliações, com todas as recomendações, o nutricionista tem um papel importante nesse contexto, e a gente disponibiliza a estrutura da corporação, o Centro de Educação Física, né, para que individualmente se faça o programa para cada um. Há um filtro, né, um controle nesse processo, porque em cada fase da carreira, todos nós bombeiros precisamos passar por cursos de aperfeiçoamento, e aí esse é o filtro, né? A gente... anualmente são feitos os testes de avaliação física, mas se alguém consegue, por alguma razão, burlar esse teste, vai chegar o momento que ele... Tem que entrar na forma. Para acessar ao curso de carreira, ele precisa atender às condições físicas. E a escola Botinho? Porque muitas crianças são apaixonadas. Os meus filhos, por exemplo, têm camisa, eles têm sargento bombeiro... Cláudio, soldado, bombeiro Lucas, os dois têm bombeiro mirim. Como é que faz? Com quantos anos? Aonde se inscreve? O Botinho é um projeto muito legal, né? Há muitos anos já faz parte do calendário da cidade. Ele é desenvolvido pelo grupamento marítimo, em todas as praias do litoral. A idade vai de 7 a 16 anos. E as inscrições podem ser feitas nos grupamentos marítimos, que são 4, né? Copacabana, Barra, Botafogo e Itaipu, ou através do nosso site cbmerge.rj.gov.br. O nosso programa está sempre preocupado em fazer uma prestação de contas pública, né? Então, assim, existe essa lei do trote
que multa as pessoas que fazem esse tipo de coisa absolutamente abominável. Você podia falar um pouco sobre isso? É uma pena que a gente chegue a esses termos, né, de ter que aplicar uma multa ou eventualmente uma tipificação criminal, né, para essa brincadeira de péssimo gosto, né? Porque imagina, o que faz a diferença entre a vida e a morte é o tempo-resposta que o Corpo de Bombeiros disponibiliza, né, para o atendimento. Quer dizer, se a gente desloca um socorro de bombeiros para um trote, né, a gente pode estar provocando efetivamente a morte de uma pessoa que de verdade precisa do socorro. Então, a gente está falando aqui de conscientização, de mudança de cultura, de mudança de comportamento, né? Então que todos se deem conta de que o Corpo de Bombeiros é um serviço cujo êxito está intimamente ligado ao tempo-resposta. Então a gente não pode deslocar equipes de bombeiros para situações que não sejam reais. Coronel, ainda seguindo nessa linha de prestação de serviço, as pessoas, existe grande parte da população do nosso estado que ainda se vale do serviço de botijões de gás. Sim. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas que estão em casa, como que elas devem utilizar seus botijões? Se tem alguma dica, o senhor como o secretário, né, da pasta? O gás, o escapamento de gás é uma situação muito grave que repetidas vezes temos visto acidentes fatais, né? O botijão de gás, o usuário deve tomar pequenas providências de precaução. A primeira delas, observar o estado do recipiente, né? Se há alguma ferrugem, especialmente no fundo, porque o gás ele é acondicionado no recipiente sob pressão, por isso gás liquefeito, né? Então ele fica 85% na forma líquida e 15% na forma gasosa, quando o botijão está cheio. Se o recipiente está oxidado, né, ele pode vazar na forma líquida pelo fundo do recipiente. E esse é um grande problema, porque vazando na forma líquida ele se expande 300 vezes mais do que na forma de gás. Então essa observação é importante. E depois, na hora de fazer a conexão no registro do fogão, pegar uma esponja com sabão, passar e observar se não tem nenhum tipo de vazamento. O gás ele é mais pesado que o ar, quando ele vaza, ele se acama nas partes mais baixas e o acúmulo de gás pode entrar em combustão se houver uma fonte de ignição a mais simples. Basta acender a luz, tocar, acionar o interruptor e aquela pequena centelha é capaz de provocar essa queima, que é tão rápida que tem a força de uma explosão. Olha, essa dica é muito simples e muito útil, quer dizer, para quem está em casa. Passar, então, uma esponja com sabão já poderia, eventualmente, evitar um acidente fatal. O que mais o senhor teria a contar, de novo, para o nosso espectador? E cuidado, pequenas coisas que o senhor poderia dizer outro cuidado simples é observar que, primeiro, que a mangueira que liga o botijão ao fogão seja padronizada pelo Inmetro, né? E depois que ela não passe por trás da chapa do fogão, quando se usa o forno para fazer o bolo ou qualquer outra coisa, esquenta. Né? É perigoso se a mangueira estiver encostada na chapa do fogão, ela pode acabar derretendo e propiciar o escapamento de gás, né? E eu digo em outros... Agora, importante, o gás é adicionado no gás um produto químico, chama mercaptan, etilmercaptan, que dá o cheiro característico, né? Então é importante, se por uma razão qualquer, se a pessoa ficou muito tempo fora de casa e ao entrar em casa sentir esse cheiro característico do gás, abrir todas as janelas, não ligar nenhum interruptor, né, ventilar a área até que esse cheiro saia e verificar se realmente está vazando, se ainda está vazando e tomar as providências. Quais são as causas de incêndios mais comuns? O senhor poderia enumerar 2 ou 3? A causa mais comum é de instalações elétricas, né? Mal feitas. É isso? Eu não diria que mal feitas. Você tem várias razões, né? Pode ter sido mal dimensionada por essa ou por aquela razão. Uma carga muito grande, quando né? você coloca, especialmente em construções mais antigas, que a instalação elétrica foi dimensionada para uma determinada carga, aí você começa a sobrecarregar, né, com vários equipamentos ligados numa mesma tomada, né? Isso pode ser uma causa. Medidas a tomar, de novo, para quem está em casa, que quem quer se prevenir, não quer ter nenhum problema nunca, o que pode fazer?
Cuidar para que as instalações elétricas estejam adequadas, né, com os disjuntores, nada de fazer improviso. Se um disjuntor está desligando, desarmando automaticamente, é sinal de que está havendo alguma sobrecarga, então que não se faça nenhum improviso, né, manter essa estrutura funcionando adequadamente, tomar cuidado e evitar vários equipamentos ligados numa mesma tomada ou instalações elétricas com cortina fina sobre os pontos de contato. Precauções simples, mas, sobretudo, né, observar que a instalação elétrica esteja adequadamente dimensionada. Bem de acordo com o lema de vocês em latim, que, claro, eu fui pesquisar, né? Alienam vita et bona salvare. Vida alheia e riqueza salvar. Pois é, vocês vivem de acordo com esses preceitos, né? Esse é o norte, né? Essa é a diretriz da corporação. Eu só acrescentaria a esse lema, né, que essa cultura fosse absorvida, fosse percebida pela sociedade em geral, né? Você não faz prevenção de desastres, do pequeno ao grande desastre, se não houver uma efetiva conscientização, uma participação da comunidade, né? Então é importante que todos percebam essa necessidade, né? O Corpo de Bombeiros, nós temos mais de 100 unidades distribuídas em todo o estado, teremos sempre muito prazer em receber a comunidade para todos os esclarecimentos que sejam necessários. Divididas entre 16 mil soldados, né? Esses aguerridos, árduos, bravos guerreiros. Nós nos orgulhamos muito, né, de sermos o único corpo de bombeiros do Brasil que atende integralmente todo o território do estado, né? Isso não é por acaso que o nosso efetivo é dessa ordem, né? Para você ter uma ideia. O segundo efetivo de bombeiros do Brasil é o de São Paulo, que tem cerca de 8, 9 mil bombeiros. Observando que São Paulo tem 645 municípios e nós temos 92 municípios. Então, quer dizer, nós nos damos ao luxo de atender a todo o nosso território e ainda atendemos na fronteira com Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. É lindo, é lindo. Parabéns ao senhor por estar à frente dessa corporação que tanto nos orgulha. Muito obrigada pela sua presença. Quer mandar um beijo especial para alguém, um abraço, um agradecimento? Eu faria um agradecimento à sociedade como um todo, especialmente às pessoas que participaram do exercício simulado que realizamos nas áreas vulneráveis de risco geológico de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, aqui na capital do Rio de Janeiro, os prédios elevados. Um grande agradecimento e o nosso reconhecimento pela importância da participação de cada um. Muito obrigada. Olha, foi um prazer enorme, adorei. Foi lindo esse programa, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho beijos a mandar para Tânia Mello, André Longobardi, lá de Macaé. Vocês, olha, escrevam sempre para a gente pedindo beijo, nosso programa está aqui para isso. Angélica Santos, de Campos dos Goitacazes, Paula Mendes dos Anjos, aqui do Rio, Maurício Rocha, de Rio das Ostras, Lucelena Cunha, de Macaé. O senhor está vendo, né, Coronel, como é que o nosso programa está no estado todo. E a gente também está aqui para fazer, vou ler de novo, Alienam vita et bona salvare. A gente também está querendo ajudar, contribuir com as vidas e as riquezas do mundo, que é nosso. Obrigada pela sua presença, obrigada a você por estar sempre conosco. Lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um beijo, um abraço fraterno e o nosso agradecimento a toda a corporação dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro.